Bem-vindos a mais um episódio do Don't Panic, It's Organic, da nossa playlist Entrevista com o Especialista. E nessa semana eu vou entrevistar mais um amigo que o marketing digital me deu, de todo esse network que a gente faz aí dentro dos eventos. Armindo Ferreira, o seu amigo geek, ex-jornalista, atualmente blogueiro e até estava perguntando aqui para ele se eu posso dizer um influenciador digital. O cara tá em todos os lançamentos aí de carro, de telefone, evento, cinema. O cara é um verdadeiro geek influenciador digital, se eu posso dizer isso aí. Armindo, conta um pouquinho pra gente quem é o Armindo Ferreira, para quem não te conhece, conta um pouco da sua experiência, compartilha com a gente um pouquinho da sua vida, cara. Bom, primeiro eu vou agradecer a oportunidade aqui de estar conversando contigo aí, né? Como você falou, dos profissionais que o digital nos deu, pouca gente sabe, mas a gente começou montando essa internet quando ainda não tinha esses prédios bonitos, era tudo mato, né? Vários profissionais aí que fundaram algumas bases do marketing digital e você é uma dessas pessoas com certeza. Então, muito bacana poder falar aqui e falar com a sua audiência. Eu sou nerd desde criancinha, do tempo que ser nerd não era legal, mas do tempo que você apanhava por ser nerd. E aí é bom que os mais jovens saibam hoje que o apanhava não é no sentido figurado, é no sentido real mesmo, porque você era estranho, gostar de história em quadrinhos, ser muito criativo, você era meio estranho, assim, meio bizarro. Eu aprendi a mexer com computadores com 9, 10 anos de idade, aprendi a programar com 12, 13. Então, eu tive uma base tecnológica muito cedo e muito antes de todo mundo. Mas na adolescência, né, coisas de adolescente, eu resolvi que eu não queria fazer ciências da computação, né, engenharia da computação, que eu queria trabalhar com pessoas e não com máquinas. E aí resolvi fazer faculdade de jornalismo. Ser um jornalista nerd me ajudou bastante em vários momentos. Um desses foi quando a Globo foi fazer uma operação de jornalismo online, um teste aqui no interior de São Paulo, e eu passei para estagiar lá. E aí, com isso, eu saí dessa operação online, fui para a TV, trabalhei muito tempo na TV. Em 2007, mais ou menos, eu fui participar de uma conferência de jornalismo online em São Paulo. Ouvi falar num negócio chamado influenciador digital, não, mídias sociais. A gente está falando de 2007, né? Facebook surgindo, Twitter surgindo. E eu estava terminando o meu MBA em marketing. Eu falei, pô, quem for trabalhar com esse negócio precisa entender de marketing, precisa entender de conteúdo e precisa ser nerd. E aí eu vi que eu tinha essas 3 competências e resolvi largar o jornalismo para trabalhar com isso como consultor de empresas. Eu criei um evento chamado Social Media Vale do Paraíba em 2008 e depois ele virou Social Media São Paulo. Nós viajamos o Brasil com eventos gratuitos de digital aí, e capacitamos no interior quase 4.000 pessoas de forma gratuita. E a carreira de consultor estava indo bem, esses eventos estavam legais, tudo, mas eu achei que a minha vocação de jornalista estava em segundo plano. Foi aí que eu criei o blog do Armindo, não tinha pretensão nenhuma de chegar onde chegou. Era um lugar para escrever minhas groselhas, as minhas reflexões, as coisas que eu pensava. E eu estava sentindo essa latência de escrever. E aí, como eu tinha vários conhecidos na área de jornalismo, essas coisas todas. Não, é isso aí. A gente está em quarentena em casa. Para você que está no futuro, a gente está gravando isso aqui na quarentena, todo mundo de casa, é isso aqui. Não, mas é isso mesmo. E aí, então, eu criei o blog do Armindo sem a menor pretensão de fazer sucesso, nem nada. Mas daí, como eu tinha vários amigos na área, né, o pessoal começava, Armindo, eu vi que você tem um blog, aí será que dá para você falar do meu negócio, das coisas que eu criei? E aí, no final das contas, o blog foi mudando, né? E hoje a gente fala sobre cultura geek, games e tecnologia, que são 3 assuntos que eu gosto. Então, eu me sinto muito realizado, assim, né? Você perguntou quem que é o Armindo, acho que é um geek muito realizado em poder trabalhar com coisas que gosta, né? Eu acho que nos dias de hoje você encontrar o seu propósito de vida e você conseguir trabalhar com ele. Às vezes eu vi que você está com um copo aí da Comic Con Experience. As pessoas não sabem, né? Vem lá a parte bonita, mas às vezes eu trabalho 12 horas lá na feira, às vezes você marca entrevista num ponto da feira e outra entrevista no outro, então você anda quilômetros ali dentro e você chega no final do dia esgotado, de carregar equipamento, essas coisas todas, pregado, e ainda eu estou esperando o segurança desligar a luz para sair da feira, porque se eu pudesse eu ficaria um pouquinho mais. Então isso tem sido um pouquinho aí do que eu tenho sido nesse momento.
Caraca, bom, acho que eu vou mudar, vou criar uma nova playlist entrevista com lendas. Olha só. Programador, jornalista, marqueteiro digital e hoje especialista aí em redes sociais, um digital influencer, um influenciador digital. Cara, isso é fantástico, assim, você tem, assim, um currículo que é o sonho de muita gente, né, cara? Porque, e eu acredito que, né, vou até explorar um pouquinho da parte da programação. Autodidata, você chegou a fazer algum curso, alguma coisa? Você chegou me disse que não chegou a fazer a faculdade, né? Ciência da computação e tal. Como é que aprendeu a programação? Porque eu particularmente, o que eu sei de programação foi da época que nem tu falou no começo, do Mirk. Eu comecei na internet no Mirk, 95. Quem não sabe, para quem já é do futuro, o Mirk veio antes do ICQ, era um dos primeiros sistemas de comunicação, né, cara? Que tinha o Canal Brasil, os operadores, e ali você tinha que aprender. Era um chat do DOS, né, na verdade, mais ou menos assim, né, cara? O que aconteceu é que eu estudava num colégio católico tradicionalíssimo em São Bernardo do Campo e a gente tinha as disciplinas optativas à tarde. Então eu tocava na banda marcial do colégio e fazia as aulas de programação num computador chamado MSX, que era um processador Z80 e uma linguagem de programação chamada BASIC. Mas o BASIC é interessante porque ele te dá a noção de lógica de programação, né? Depois eu aprendi alguma coisa de Clipping, alguma coisa de VBA, cheguei a programar um pouquinho em Access e em Excel, mas depois eu desencanei. Assim, hoje eu tenho uma noção de programação, se eu preciso contratar, orientar algum cliente ou uma pessoa que precisa, eu consigo brifar bem um programador, mas codar hoje, sentar, fazer um programa, essas coisas todas, eu teria que rever alguns livros para fazer. Mas eu, quando tinha 11 anos de idade, por exemplo, eu não só jogava joguinhos do MSX, como eu criava alguns meus, assim, coisas bem simples, mas conseguia mexer o bichinho, fazer ele andar para lá e para cá, assim. E você falou do Mirk, eu fazia parte de uma sala do Mirk que eram pessoas que cuidavam mesmo dos primórdios da internet, e a gente tinha browsers. O meu browser era ultra configurado, porque eu programei ele inteiro. Eu tinha vários bots ali que executavam diversas funções na sala. Era um tempo muito legal mesmo. Fiz boas amizades e coisas muito interessantes do Mirk Brasil. Cara, legal. Eu adorava o Mirk, cara. O legal do Mirk que tinha assim, era o online, né? A gente passava a noite no Mirk, né? Porque se esperava da meia-noite para ser um pulso só. Aí tu passava a noite ali. E tinha os encontros, né? Eles promoviam evento offline. Eu lembro que na minha cidade, lá em Mogi Guaçu, no interior daqui de São Paulo, pro outro lado de São José dos Campos, onde você tá, né? Mais para Campinas ali, tinha todo domingo numa pracinha, à noite, tinha o encontro. Ou seja, era o online levando pro offline, né, cara? Era muito legal isso. Mas voltando aqui para o futuro, cara, você construiu um blog, aí você fez os seus perfis nas redes sociais, você foi construindo uma notoriedade até ganhar relevância para as marcas. Como é que foi essa trajetória, cara? Explica para a gente, porque tem muita gente que tem essa ambição, eu acho que tem muito espaço para pessoas crescerem. Eu mesmo venho traçando essa minha trajetória dentro do SEO, né, da minha área, meu blog, minhas redes sociais. Conta pra gente um pouquinho desse trajetória, sabe? De chegar de um blog, ganhar notoriedade, até as marcas te procurarem, cara. Então, eu na verdade, assim, né, fui fazendo. Como eu não tinha compromisso nenhum com aquilo, eu escrevendo as coisas que eu gostava, que eu aprendia, e por conta do trampo, né? Às vezes muita gente me pergunta hoje, Flamengo, como você consegue ser tão atualizado assim? Como você consegue ter acesso às novidades? É porque é um círculo vicioso, assim, a própria indústria e o próprio mercado vai te alimentando disso, né? Como as pessoas sabem que você trabalha com isso, que você gosta disso, é natural chegar muita coisa. Para você ter uma ideia, num dia normal, eu chego a receber 150 sugestões de pauta por dia de coisas que as pessoas gostariam que eu falasse no meu blog, né? Caraca. Então eu fui fazendo isso, né? Como eu já era jornalista, eu tinha contato com colegas jornalistas que foram trabalhar em empresas, eles me ligavam, essas coisas todas, mas nunca com nenhuma pretensão. E um dia uma marca me ligou, eles estavam com uma ação na área de informática educacional, e aí eles falaram, Armindo, a gente queria te contratar para fazer uma ação, tudo. Eu falei, olha, Armindos existem poucos no mundo. Blogueiros, acho que menos ainda, mas eu acho que vocês se confundiram. Vocês devem ter
procurado outro Armindo aí, porque o meu blog é um blog pessoal, chama Blog do Armindo. Eu não... Vocês erraram, acho que não sou eu. E aí a pessoa deu risada, né? Falou assim, não, Armindo, é você mesmo, você tem um conhecimento no mercado legal, acho que as pessoas gostam de você e da sua atitude no mercado, e a gente queria colar com uma pessoa assim. E aí eu falo que é igual aquela... aliás, para as pessoas não se assustarem, né? Eu sou geek, então eu uso exemplos geeks. Aquela cena do desenho animado que cai uma bigorna, né? Uma barra de aço na cabeça do personagem, eu falo que aconteceu isso comigo aquela hora. Eu falei, quer dizer que tem alguém que está disposto a me pagar para eu fazer o que eu faço, né? Para ter o blog. E aí foi nesse dia que a gente achou que poderia ter alguma coisa ali. E aí eu fiz a ação, foi super legal, bacana, essas coisas todas. E fui convidado para participar de um evento com youtubers em Curitiba, num evento chamado Social Mix Curitiba. Não é falsa modéstia, é a pura realidade. Eu era o mais desconhecido ali no evento. Tanto que eu tenho uma história boa disso, que como eu tinha certeza que eu era o mais desconhecido de todos, eu fui e pintei meu cabelo de azul, numa época que ninguém usava cabelo colorido ainda. Se as pessoas forem fuçar nas minhas redes sociais, acharão essas fotos. E aí deu super certo, porque eu usei, na verdade, uma técnica de marketing norte-americana chamada Purple Call, né? Que as pessoas só vão lembrar da vaca roxa, nunca vão lembrar das vacas malhadas. Exatamente. E aí eu falei, eu vou ser o único cara diferente lá, eu posso ser o menor de todos, mas eu vou ser o único diferente. E eu falo que esse lance do cabelo azul me deu muita sorte, assim, porque... e aí é engraçado, né? O dia que eu tava no palco, vi aquela multidão na minha frente, que eu tava ali, eu falei assim, eu dei muita sorte, eu não mereci estar aqui, eu dei sorte porque eu conheço fulano, ciclano, e vim parar aqui, mas não era para eu estar aqui. Então, todo o tempo, essas coisas foram acontecendo sem eu achar que era comigo. Eu achava que era só uma série de acasos, porque não fazia sentido, afinal de contas era um blog pessoal. E aí, a gente está falando em 2017, mais ou menos, o pessoal do YouPix me escolheu como um dos YouPix Builders, que eram, na época, as pessoas que contribuíam para o cenário de criadores de conteúdo. Eu sempre tive esse trampo de apoiar novos blogueiros, fiz eventos aqui na região onde eu moro para capacitá-los, para fazer com que o mercado se desenvolvesse, né? Eu sempre tive esse papel, e aí o pessoal do YouPix acabou reconhecendo isso. E para mim isso foi muito importante, porque meio que me chancelou, né? Quando aconteceu isso, eu falei assim, então não é mais coincidência, esse negócio virou um negócio de verdade. E desde então, a real é que a gente corre atrás dele. Ele não foi planejado para esse jeito, a gente não sabia a proporção que ia tomar, trouxe uma série de desafios para a gente, algum desses que a gente lida até hoje, né? Mas eu queria poder dizer para todo mundo que foi planejado, que nós tínhamos todas as etapas desenhadas e que aconteceu o que a gente queria, mas na verdade foi uma sucessão de coisas que foram acontecendo, que talvez a gente até tenha demorado demais para entender tudo que estava acontecendo. Mas faz parte, né? A gente aprendeu bastante nesse período, eu acho. Eu acho que assim, se eu tivesse que... Minha interpretação seja você mesmo e faça com paixão aquilo que você acredita, né? E você foi fazendo, foi construindo o seu blog, foi falando do que você gosta. E é uma coisa que eu falo muito para os meus clientes também, sabe, Armindo? Às vezes o cara quer começar um negócio, ou já tem um negócio e não consegue escrever, não sei. Fala, cara, você não tem paixão pelo que você faz. Eu acho melhor você repensar o que você está fazendo, porque, tipo, uma vez que você não consegue escrever ou produzir algo com paixão para o seu segmento, para o seu negócio, você está sabe, só viver de contratar um terceiro e tal, você está fadado a não ir muito longe, né, cara? Eu penso Sim. assim. Então, eu acho que a paixão que você tem por todos os seus canais, pelo seu blog e tal, é a que eu tenho pelo SEO. É a que eu vou levando toda a minha carreira. Eu adoro SEO, é o que eu faço, é a única coisa que eu sei fazer também, na verdade, sabe? Então, e ter cachorros, como vocês viram aí, né? Um dos meus filhotinhos novos. E eu acho que é isso, cara, que legal, velho. Assim, por curiosidade, hoje, não sei se você pode revelar esse número, acho que até parte do que você faz. Qual que é a audiência do blog do Armindo hoje, cara? E da onde vem a maior parte dessa audiência? Olha, eu vou te dar um dado que vai te surpreender, que é a maioria do meu tráfego não vem mais do Google. Eu decretei a independência do Google vai fazer uns 6 meses, mais ou menos, e já vou dar o caminho das pedras para quem quiser fazer a mesma coisa. Hoje a gente tem aí... agora, nesse último mês, diminuiu um pouco, foi para 90 mil, mas a gente estava com uma média de 200 mil
A época do Covid agora foi um problema para a gente, até aumentou o tráfego, mas o problema é que diminuiu a nossa matéria-prima. A gente praticamente não tem mais lançamento de tecnologia, todos os filmes foram cancelados. O que está suportando hoje games, o blog é games, porque daí games explodiu, né? Todo mundo jogando, querendo saber novidades, essas coisas todas, mas é um trade que não suporta todo o blog. Então, normalmente a gente tem na casa de 200 mil, mas ultimamente eu estou nessa média aí de 90 mil. E de onde vem praticamente 70% do tráfego do meu blog? Do Pinterest. Hoje, para você ter uma ideia, eu tenho 110 milhões de visualizações no Pinterest todos os meses. E, quer dizer, todos os meses não. A gente acabou de bater os 110 mil, a gente estava na casa dos 90 milhões. Eu achei que a gente ia bater os 100 só em dezembro, mas o Covid aí deu uma força, né? As pessoas estão usando mais o Pinterest para se inspirar, por exemplo, procura por pão caseiro aumentou quase 800% no Pinterest. Uma técnica de organização de casa chamada Fly Lady, 4.000% de pesquisa. E tem duas coisas que eu acho incríveis no Pinterest, por isso que eu consegui me livrar da dependência do Google. A primeira o algoritmo do Pinterest ele é feito para espalhar, ele não retém conteúdo como o Facebook e o Instagram fazem. E a gente tem acesso a muita informação de trends, assim, do que está no momento. O Pinterest é uma rede muito do futuro. Então, vai ter Dia das Mães e as pessoas vão ter que fazer festa do Dia das Mães em casa porque não vão poder sair, essas coisas todas. Um mês antes, as pessoas estão procurando esses assuntos lá no Pinterest para poder se planejar. Vai ter carnaval. O carnaval para as pessoas no Pinterest começa 3 meses antes, que a pessoa vai pesquisar lá fantasia de carnaval para casal, para solteiro, para grupo de amigos. Então o Pinterest tem uma comunidade de criadores de conteúdo bem bacana, eles dão uma atenção muito forte para a gente. E uma curiosidade, né, quando eu fui conversar com eles me chamaram, né, falaram que queriam ter meu conteúdo na plataforma, daí eu falei, Pinterest é decoração, moda e maquiagem. O que geek vai fazer lá, né? O que tecnologia vai fazer lá? Todo mundo fala, você fala em Pinterest, você escuta só isso aí. Exatamente. E aí, a menina que cuida lá, a community manager do Pinterest, ela falou, olha, Armindo, você tem 2 caminhos. Ou você tem razão e não vai dar certo, não tem público para você, ou você vai ser uma das primeiras pessoas a falar sobre esse assunto no Pinterest e vai ter, por um período, uma certa vantagem em relação a todo mundo. E aí acabou acontecendo esse segundo negócio. A hora que eu vejo meus números no Pinterest, assim, 100 milhões de visualizações, eu nem acredito, porque é muita coisa. E cada um desses pins, eu tenho o meu site, que ele é registrado no Pinterest, isso todo mundo pode fazer, convertendo o Pinterest numa conta business, e a partir dali, cada vez que alguém compartilhar um conteúdo do meu blog, a visualização vem para mim. E para cada vez que alguém compartilha, eu também tenho uma possibilidade de call to action para o meu blog, porque o link está junto daquele conteúdo. Então, você faz as contas aí. Por mais que eu tenha 1% de conversão do Pinterest para o meu site, que é outra coisa que as pessoas me perguntam, né? Você, Armindo, converte? Pô, se converter 1%, 2%, eu tô... E é o que o e-commerce converte, né? Se você parar para pensar, né? Sim, né? Então, o Pinterest é uma maravilha. Assim, hoje eu devo muito do meu conteúdo, do meu blog, pro Pinterest. Cara, eu acho legal 2 coisas aí. Uma é que, assim, para quem quiser explorar a mente do Armindo, aí depois a gente vai ter os contatos dele aí embaixo, tudo bonitinho, para quem quiser transformar o Pinterest, acho que um canal de tráfego, o Armindo pode ajudar vocês aí, com certeza. Mas uma coisa que conforme você foi falando sobre o Pinterest, foi me chamando a atenção. Primeiro, vou voltar lá atrás, você falou, tive a independência do Google. Legal. Eu morro de medo do dia que o Google acabar, porque eu tô fodido, não tenho o que fazer da minha vida. Mas nem tanto. Porque você me deu uma esperança. Que as pessoas estão utilizando o Pinterest para encontrar coisas, para encontrar conteúdo. Sim. O ato de pesquisar é o que torna, digamos assim, o SEO imortal. Porque todo mundo pensa que SEO é Google, né? Google. Não, SEO é otimização para um motor de busca. Não é Google Engine Optimization, né? Então é legal de saber disso, que cada vez mais tem pessoas usando. E você falou sobre as tendências. Então, eu li recentemente que o Analytics do Pinterest
é uma plataforma assim, incrível, né? Tem muitos dados de tendências, insights, como que está a sua performance, e até não só do seu canal, mas também o do seu board, né, no caso, mas também de como as pessoas estão pesquisando dentro da plataforma de uma maneira geral. Então, um monte de insight, né? Acho que fica aí para quem trabalha com geração de conteúdo, até mesmo SEO, é entender, é comportamento de pesquisa, é uma coisa que eu venho falando muito, cara. É uma das coisas, a tecla que eu venho batendo muito em cima é intenção de busca. Não é otimizar para um volume, otimizar para a primeira posição, é entender o que o usuário quer e quando ele entender isso, quando ele busca, ele já diz para a gente o que ele está querendo, né? Isso é uma... E outra coisa é você se abrir um pouco assim, sabe, Felipe? Por exemplo, eu participei de uma das reuniões lá de tendência, eles falaram, olha, tá aumentando o público masculino do Pinterest e esse público masculino está se interessando mais por moda. A primeira coisa que eu pensei bom, isso não é para mim, porque não é do meu nicho, não é do meu segmento, tudo. Aí depois refletindo, eu falei assim, eu posso fazer um post sobre moda masculina geek. E aí tem tudo a ver comigo, né? Recentemente a gente teve agora esse negócio das pessoas irem para home office. Muita gente foi para home office na marra. Na mesma semana eu comecei a fazer post. Como montar um home office, qual o melhor computador para o seu home office. Eu nunca falei de decoração, mas eu achei que as pessoas iam querer a solução completa, então eu fui pesquisar mesa, fui pesquisar item de decoração para deixar o negócio mais agradável. E aí é curioso, né, que normalmente a mente do SEO tradicional falaria, eu preciso fazer aqui um título para performar bem no Google. E hoje eu penso, quando a notícia chega na minha mão e como eu vou escrever isso, como que ela vai performar melhor no Pinterest. As fotos que eu vou escolher, o texto que eu vou colocar para disseminar mais a informação lá. Então hoje é engraçado, mas assim, eu penso muito mais em post hoje no Pinterest do que no Google. E isso me dá uma liberdade, porque eu sou muito criativo, assim, né? E às vezes eu quero fazer um título por exemplo, o home office. Eu fiz um home office lá de R$90 mil, que eu coloquei que é o home office de patrão. Para SEO, esse título é péssimo, né? Eu teria que colocar lá home office premium com coisas caras, não sei o que lá, blá, blá, blá. Mas o Pinterest me dá a liberdade de eu ainda conseguir um título que eu quero, menos tão noiado assim, com como que as pessoas vão pesquisar isso no Google, e ainda me entregar uma performance interessante. Isso é bom, isso é bem legal. A prova de que o Pinterest o público tá mudando, a minha mais recente tatuagem, eu peguei no Pinterest. Tem um monte de ideias de tatuagem, você coloca lá, eu tava querendo fazer um samurai na mão, que eu tô com a proteção ainda, e eu fui lá, samurai, e aparece no Google. Isso é uma outra coisa também muito interessante, os boards tendem a ter um bom posicionamento. Então, o seu PIN pode não ter a visibilidade, você pode ter um PIN criativo, mas crie boards, né, por exemplo, do home office, ou board sei lá, de decoração e por aí vai, que é o genérico, né? E a hora que a pessoa pesquisar, isso tem muita relevância no Google. Eu tenho visto assim, quando eu procuro imagem, quando eu procuro tatuagens também, eu tenho visto muita relevância do Pinterest nos resultados orgânicos do Google. Até acho que pode ser um processo um hackzinho que eles vêm fazendo, né? Assim como o LinkedIn fez quando ele liberou a indexação dos perfis pessoais, né? Quando você procurava o nome de uma pessoa. Isso foi um hack que eles fizeram também. Pô, que legal, cara. É assim, e tu fez um curso, né? Isso uma informação de dentro dos nossos amigos Aldos da vida. Falou que você foi uma das únicas pessoas no mundo que fez esse curso sobre experts do Pinterest. Me explica um pouquinho melhor sobre isso, cara. Então, o Pinterest ele tem essa comunidade de criadores que é fantástica. Diferente de outras redes como o YouTube e Facebook, que eles só prestam atenção nos grandes portais e veículos, o Pinterest olha muito para as pessoas, então isso é muito bacana. E aí, o ano passado, eles deram um curso de capacitação presencial para 35 pessoas escolhidas, e para eles, essas 35 pessoas têm o selo de Pinterest Expert Marketing, que são pessoas que eles indicam para palestras, para soluções corporativas, empresariais. E aí, então, a gente passou um dia de capacitação conhecendo a fundo a ferramenta, as características, essas coisas todas. Então, eu acho o Pinterest muito bacana por causa disso. Eles têm uma vibe muito boa. Eu acabei de sair de um curso, mas acabei mesmo. Foi 2 horas da tarde hoje, a gente está gravando umas 5 e pouquinho, de novidades que eles vão trazer para o Brasil. Então, por exemplo, você vai pesquisar sobre depressão, Primeira mão, hein, pessoal? Em primeira mão, hein? Ó, vamos lá.
você vai pesquisar sobre depressão ou ansiedade no Pinterest, ao invés dele te mostrar assuntos de depressão e ansiedade, ele vai te mostrar assuntos que vão te deixar feliz, que vão levantar o seu astral. Você vai poder configurar o tom da sua pele, né? Meninas que buscam informação por maquiagem, essas coisas todas. E se você tem um tom de pele mais escuro, ele só vai te trazer informações de pessoas que têm um tom de pele mais escuro. E tem uma solução do Pinterest que eu adoro. A gente vive falando das pessoas falando aí de omnichannel, essas coisas todas, que é um negócio chamado Pin Code. Olha essa dica aqui, Felipe, ela é maravilhosa. Vamos lá, hein? Vamos supor que eu tenho um vaso numa loja, certo? O que eu faço? Eu apresento 5 sugestões de uso daquele vaso. Tiro uma foto dele numa sala de estar, num banheiro, na cozinha, com uma flor vermelha e uma flor amarela. Crio uma pasta no Pinterest e imprimo um pin code. Ele tem um linkzinho lá para você imprimir um pin code, que é uma espécie de QR Code. Nessas fotos, eu coloco o link para o e-commerce da loja. Tá. E coloco o pin code no ponto físico. E aí, qual vai ser a experiência do usuário? O usuário chega até a loja, viu o vaso, você fala, olha, se você quiser ver umas sugestões de uso aqui, é só você abrir o seu Pinterest e tirar uma foto. Aí você tira uma foto, ele te joga para as pastas. Aí lá no celular você olha, eu tenho um banheiro igual a esse, quero usar. Você já pode clicar ali no celular e fazer a compra. Caraca. Então eu fui do físico para o digital numa fotografia. E ele já tem uma tecnologia similar ao Google Lens também, né? O Sim. Pinterest, né? Que é do aquele fenômeno que chamam de snap to shop, né? Ou seja, você tirar uma foto de um produto, ele já tenta encontrar. Exatamente. Porque a plataforma ainda não é monetizada, não é? Mas é uma das tecnologias mais evoluídas em relação à foto para produto e tal, né? Qual que é a finalidade? É mais essa função que você disse mesmo, de você já ter o e-commerce para marcas mesmo. Sim, exatamente isso. Hoje aqui no Brasil, o Pinterest não tem modelo de monetização, então não tem anúncio, compra de anúncio, essas coisas. É uma coisa que é prometida, mas ainda não chegou no Brasil. E a proposta deles mesmo, por enquanto, está é um movimento que outras startups fizeram, né? Que é colocar a gente para dentro. Hoje o Pinterest, o Brasil já é o segundo maior mercado para o Pinterest, perde só para os Estados Unidos. Então eles estão nesse momento mesmo de ter uma comunidade ativa, e aí em breve deve lançar a plataforma de anúncio. Aí quando lançar vai ser uma beleza, porque, claro, lança com preços baixos, né, para pegar, e aí tem toda essa coisa de você poder ter a imagem e o estilo e o link direto pro checkout. Então eu acho que faz uma jornada de compra muito perfeitinha, assim, dentro do Pinterest. E eu acho uma coisa muito engraçada que enquanto eu vejo as pessoas se matando por atenção no Instagram, elas estão perdendo um mar de oportunidades no Pinterest. É um negócio que às vezes eu fico impressionado, assim. Falo, gente, vocês estão se matando aí por 10 likes no Instagram e o Pinterest está te entregando 1.000, 2.000 interações em uma semana. Mas não é a rede popular da moda, né? A gente passou por muito disso, né? A gente viu aí, vou dizer que até o Mir, que era uma rede social, aí veio o ICQ, depois veio o Orkut, MySpace, depois veio o Facebook, e aí é o que está na moda, né? Mas eu vejo assim, hoje estou vendo caminhando muito para essa questão de nichos, né? E aí cai um mito, né, pessoal, para quem está acompanhando aí, que acredita que o Pinterest é só para moda, é só para decoração. Muito pelo contrário, né? Tem muito conteúdo ali, tem muita gente explorando essa plataforma e ainda tem muito a ser explorado, né, Armindo? É um mar de oportunidades. E eu acho que enquanto eles não lançarem a plataforma de anúncios, tá um melhor momento para se estabelecer lá. Porque depois, claro, você vai ter uma restrição de alcance natural, né? Como todas as outras redes fizeram. Mas por enquanto está o melhor momento para estabelecer uma presença digital lá. E outra coisa bacana, né, para os empresários que nos assistem, é que o pessoal do Pinterest ele é muito aberto para parcerias. Então, de repente, você tem um e-commerce de médio porte, você consegue trocar uma ideia com eles, exporta o XML para eles dos produtos, eles já integram ali com o Pinterest, tem algumas possibilidades de integração com APIs. Então, eles são muito abertos para novos negócios e, por enquanto, eles só estão explorando também. Então, por isso que eu acho que tem muita oportunidade lá dando sopa. Assim. Que dicas fantásticas. Eu confesso que eu utilizei muito o Pinterest quando eu estava na Inglaterra, uns 10 anos atrás, quando saiu a plataforma, mais ou menos 2010, 2012, porque muito do meu trabalho de SEO no começo era publicar artigos em blogs,
fazer o tal do link building, né? E divulgar. Então, eu tinha, na época, uma estratégia de que era o COPE, né? Create once, publish everywhere. Ou seja, cria uma vez e publique em todos os lugares. Então, eu era viciado em saber as redes sociais que tinham no momento. Por exemplo, eu fui Power Digger. Lembra do Dig? Você publicava um anúncio, você ia ganhando Dig, você subia, você chegava na primeira página. Cheguei a derrubar vários sites de clientes com um artigo de blog que chegava nas primeiras páginas do Dig. Porque, tipo, cara, aí você criava uma base. Eu às vezes, de vez em quando, eu abro o meu Gmail, começa a aparecer indiano, americano, de tudo quanto é lado. Oi, você para compartilhar conteúdo. Então, antes eu publicava um artigo, publicava em todo lugar. Publicava no blog, aí ia no Dig, no StumbleUpon, no Reddit. Reddit ainda existe, muito bom ainda para quem não usa. Aí veio o Pinterest. Eu sei que eu tinha umas 10 redes sociais que eu criava todos os links, mandava e ficava trocando like. Ou seja, eu passava metade do meu dia trabalhando, trocando like com outras pessoas no mundo inteiro. E às vezes você conseguia ganhar, ficava quente, né? Ficava hot em uma determinada categoria. Quando eu ficava hot, você começava a ganhar um monte de dig, porque as pessoas começavam a dar digs, né, no seu conteúdo. E, cara, quando ia pra home, velho, era absurdo, era doideira. Então eu tive esse meu momento rede social, SEO aí, que era... Mas no final das contas, ainda é importante pro SEO, apesar de que muita gente fala, sinais sociais não influencia. Mas você tem que publicar o seu conteúdo, você tem que divulgar ele. Até que ele não consiga um bom posicionamento, publicou, vai deixar ele morrer lá no seu blog? Então, infelizmente, hoje você precisa de dinheiro para divulgar, né? Mas temos aí uma alternativa, então acho que fica a super dica do Armindo. Explorem o Pinterest. Produtores de conteúdo, vão lá. Eu vi uma empresa do nosso ramo, do ramo de search, né, a SEMrush, que até, por sinal, entrei no seu blog, tem uma programática deles lá, falei, tá funcionando, porque apareceu. Eles fazem isso, eles publicam o conteúdo no blog e criam um pin com um artigo. E eu fiz uma pesquisa, outro dia apareceu o artigo e o pin abaixo. Então pode ser uma estratégia também de SEO muito forte, também não, com certeza de SEO, para você ganhar mais visibilidade na SERP. Sim. Armindo, cara, o papo tá muito bom, mas se deixar a gente fica aqui até altas horas. Eu acredito que você tem outros compromissos também. Para a gente encerrar, mais 2 perguntinhas, tá? E aquela brincadeirinha que a gente combinou no final aqui, que todo mundo passa por isso, tá? Primeiro, para quem está começando aí com o seu blog, querendo criar sua carreira como influenciador digital, eu sei que talvez isso não ocorra da noite para o dia, mas você tem que construir. O que você daria de dica para quem está querendo explorar essa área ou até de viver disso? Eu acho que não ficar tanto preocupado com a questão dos números, assim. Nenhum cantor sertanejo de sucesso começou fazendo show para 1 milhão de pessoas, né? Eu acho que se você tem uma base consistente de 10 pessoas que te leem e estão conectadas com você, essas 10 vão te recomendar para mais 10, e daqui a pouco você tem 20, tem 30. Então eu vejo muito criador de conteúdo que esquece desses 10 e fica desesperadamente procurando novos. Então, se eu pudesse dar um recado para eles, foca nos 10 que você tem hoje, nos 5. Trata essas pessoas como se elas fossem as pessoas da sua vida, porque são esses 5 fãs, que é igual o cantor sertanejo, que vai fazer com que você tenha uma multidão de fãs lá na frente. E o número é totalmente relativo. Se você consegue colocar 100 novos clientes para um lojista do centro de uma cidade do interior, você está triplicando o faturamento do cara. E às vezes você consegue isso tendo 2 mil seguidores no Instagram. Então, mais importante do que número de audiência, de seguidores, é a conexão que você cria com as pessoas. Então, eu falaria para elas, foca no seu patrimônio digital de hoje e é ele que vai construir o seu alicerce para o futuro. Pô, que super dica, cara. Super dica. Super concordo com isso, cara. Pensar não no grande, fidelizar os seus 100, depois dos 100 vira 200, sem ter muita pressa, né? Porque são os 100 que vão fazer você ter 1000, né, cara? Essa é uma regrinha disso aí. Cara, a gente, para quem tá vendo isso aqui no futuro, a gente tá passando por uma pandemia, tá todo mundo em casa, vocês escutaram meus cachorros brigando aqui, não tem um próprio home office em casa ainda, então, apesar de fazer muito home office. Mas eu queria fechar com o último conselhos do Armindo para os empresários, para os empreendedores que estão passando por esse momento. Você que é um cara que fala com várias empresas de vários portes, o que você tem de conselho ou dica para ajudar esses pequenos e médios empresários a passar por esse momento tão difícil que a gente está vivendo?
Eu vejo que muitos empresários, eles atrasaram a ida para o digital, né? Foram fazendo a gestão ali no Excel, empurrando como dava, alguns sem domínio e sem e-mail corporativo, né? E chega uma hora que a inovação vem e atropela. Então, a impressão que eu tenho é que esse momento fez com que muitos processos de digitalização acontecessem mais rápido. E é impressionante ver como as empresas que fizeram a lição de casa antes estão lidando melhor com a situação do que quem está correndo agora, tendo que subir um e-commerce aí em uma semana, e aí não vai dar certo, sobe de qualquer jeito, essas coisas todas. Então, o que eu acho é que chegou a hora desses empresários abraçarem mesmo o digital. Outro dia eu estava em São Paulo, quando a gente podia ainda circular, vi um restaurante numa esquina que devia ser um ponto caro pra caramba em São Paulo, vazio, as moscas, e devia ter uns 15 motoboys de Uber e iFood ao redor do restaurante. Eu fiquei pensando, quanto tempo demora para esse empresário entender que talvez ele não precise mais desse salão, mas ele talvez precisasse de uma área de distribuição boa, uma cozinha bem montada, uma área de distribuição boa, banheiro para os motoboys, balinha, cafezinho, e que o negócio dele fosse focado em fazer um serviço de delivery de excelência e ele não precisar ter aquele salão todo montado. Então, acho que está na hora dos empresários, de fato, repensarem esses negócios. E para os empresários ficarem mais sensíveis nesse momento, né, autônomos, profissionais liberais, ficaram sem muita alternativa, eu acho que o importante é você focar naquilo que você faz bem, né? Você pode comprar uma garrafa de água mineral e tomar ela, ou você pode comprar a garrafa de água mineral por R$1, vender por 2, daí você consegue comprar 2 garrafas, toma uma para matar sua sede e vende a outra, e daqui a pouco você está vendendo 30 garrafas de água mineral e ainda tem uma para tomar. Então eu acho que a gente tem muita oportunidade, a gente está vendo costureiras aí no Brasil inteiro fazendo máscaras, vendendo por 5, R$10, acho a coisa mais linda do mundo, um exército de costureiras que estão salvando o Brasil aí e ganhando um troquinho nesse momento. Então eu acho que a gente tem bastante possibilidade. Não foca no problema, foca em outras competências que você pode ter. Pô, isso é muito legal. Na semana passada eu gravei um vídeo com o Vini que deve ir ao ar amanhã, aí nessas loucuras das nossas gravações, né? E a gente falou sobre isso muito. Eu vejo que tá assim, ele falou, cara, eu não vi ninguém queimando dinheiro, Bazon. Então quer dizer que o dinheiro tá aí, sabe? É questão de se readequar. Eu acho que tem um pouco de Darwin em tudo isso também, né? Uma lei da seleção natural dos negócios. Quem não se adaptou, você falou isso no começo da sua última dica aí. Muita gente relutou para entrar no digital, agora está sendo forçada a entrar. Então eu tenho visto muito isso, sabe? Acho que isso está ajudando até o mundo do negócio, dos empresários, dos pequenos e médios, a enxergarem a coisa de uma outra maneira, caindo alguns mitos, porque numa dessas lives também que eu tenho feito, eu falei, acho que foi até com o Aldo, que eu falei, gente, os empresários hoje eles têm medo do digital, ou alguns ainda não entram, porque é muito complexo, porque isso, por aquilo, mas você vê todo mundo com o seu celular na mão, todo mundo tem WhatsApp, todo mundo tem Facebook, todo mundo tem Instagram, por que tu não pode fazer isso para sua empresa? Não é? Às vezes são barreiras, né? Que às vezes as pessoas se autobloqueiam, né? Se autossabotam nesse sentido. Mas, cara, muito legal. Para a gente fechar, que eu pergunto para todo mundo, uma frase que você tatuaria. Eu já falei o meu, todo mundo sabe que é o básico avançado. Qual que é a do Armindo? Muito bom, eu acho que eu tatuaria um continue nadando. Boa, essa é ótimo. Ano que vem a gente vai ter entrevista e eu já vou cobrar isso, tá? Vai ter que vir aqui mostrar a tatuagem. Porque muita gente me pergunta essa coisa, Armindo, eu não tô tendo resultado com o meu blog, meu projeto de conteúdo não vai para frente. Assim, continua nadando. A chance de você chegar numa outra ilha grande é muito difícil. Mas se você for parando em pequenas ilhas, com pequenas metas, pequenos objetivos e comemorando cada pequena coisa, vai fazer muito sentido e a probabilidade de você chegar na ilha grande é muito maior. Então, para a maioria das pessoas eu falo isso, continue nadando porque vai dar certo. Muito boa, muito legal, cara. E para fechar, o nosso jogo de uma palavra, que para quem já acompanha o canal vai ver que eu fiz uma mudança em especial de geek para geek, tá? Então é o jogo de uma palavra, mas você vai ter que escolher uma, na verdade. Você não vai precisar me dar uma definição. Marvel ou DC? Marvel. Só tô com a camiseta. Batman ou Super-Homem? Batman. Mac ou Linux? Linux. Darth Vader ou Skywalker? Skywalker. E agora, para fechar, Brasil. Desafiador. Boa, cara, excelente.
Bom, muito obrigado, Armindo. Desculpe as Eu que agradeço. que nós tivemos aqui com os cachorros e tal, mas estou no improviso aqui ainda. Eu falei, não, como vou pegar a sua frase já. Tô nadando, continuo nadando. É isso aí. Não vou parar de gravar e tal, porque no meu apartamento novo aqui não tem um local ainda. Se fosse um escritório, eu teria. Eu falei, quer saber? Vou continuar fazendo e é isso aí. Cara, foi muito legal. Muito obrigado por esse bate-papo. Assim, foi super rico, sabe? Principalmente essa parte do Pinterest. Acho que tem muita dica aí. Vamos depois compartilhar os links daí do seu blog aqui no canal, certinho, para todo mundo poder entrar em contato contigo, tá? E aí fica até mais fácil da gente colocar. Depois você me passa, eu coloco aqui no vídeo também, beleza? Foi isso, pessoal. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Entrevista com o Especialista, com Armindo Ferreira, essa fera aí das redes sociais, do Pinterest, influenciador digital. O cara é uma máquina, até sabe programar, jornalista. Foi muito legal, cara. Obrigado e não se esqueça de se inscrever no canal, galera. Um abraço e até mais.